A multiplicação. Sempre vi na igreja contar testemunhos de multiplicação. E eu gostaria muito de ter um testemunho desse na minha vida. Olá, a paz de Deus a todos. Sou Lídia Mendes, bem-vindo ao Testemunho de Deus CCB. Um dia eu estava em casa fazendo um almoço. Quando acabou o meu gás, eu não tinha dinheiro. Meu marido estava trabalhando em uma cidadezinha próxima. Ele ia de manhã e voltava 1h da tarde. E eu não tinha outro gás, que geralmente a gente tem um outro gás guardado. E naquele dia eu não tinha. E agora eu vou pedir para Deus. Eu vejo tantos testemunhos lindos de multiplicação na igreja. Então, quem sabe hoje é o dia que Deus vai fazer uma multiplicação comigo. E eu corri lá e dobrei meu joelho e pedi para Deus. Falei, Senhor, faz uma multiplicação nesse gás para fazer o almoço. E aí então eu fiquei animada, esperando. Ligava o fogo e nada. A minha fé já começou a vacilar um pouquinho. Eu virei o botijão de gás assim, porque dizem que quando a gente vira o botijão de gás, ele ainda dá para usar um pouquinho. Eu pensei, vou virar um pouquinho ele, quem sabe ele dá para cozinhar pelo menos esse arroz. Eu ligava e nada. Deus não vai me ouvir. Eu peguei aquele arroz e fiz um micro-ondas e meu esposo chegou e comprou o gás. Geralmente o meu gás durava 2 meses. Quando fez 2 meses eu já estava preparada para trocar, mas eu tinha o botijão de gás ali. Eu não estava mais preocupada com essa situação. No dia que fez 2 meses, não acabou e esqueci. Aí quando eu vi, fez 3 meses. Aí eu falei, nossa. Aí eu falei pro meu esposo, mas o gás não tá fazendo 3 meses hoje? Ele falou assim, não, acho que não. Aí eu fui ver, eu falei, não, tá fazendo 3 meses sim, que estranho. Aí foi passando o tempo e eu vendo que estava passando e eu falava para ele e ele não acreditava. E eu falava no outro mês e ele não acreditava. E quando faltava 15 dias para 6 meses, eu falei, meu Deus, eu já estava muito impressionada. E eu falei, meu Deus, Deus apareceu na minha vida da forma que eu pedi para ele, mas no momento que ele quis. Isso é para mostrar para a gente que Deus nunca vai nos desamparar. O dia que a gente realmente precisar, Ele vai estar presente ali para nos ajudar. Deus não multiplicou naquele dia que eu pedi, talvez porque minha fé vacilou. Eu contei para vocês aqueles testemunhos de bênção, de que Deus preparou tanta coisa, casas. Eu ainda não contei tudo que Deus preparou. Deus preparou tanta coisa, material, espiritual, cura, milagres, de tudo que é forma. Deus operou na minha vida, na vida dos meus parentes, grandemente. Foram muitas obras, muitas coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida, sabe? Eu contei esses testemunhos foi para que eu pudesse explicar melhor para vocês o porquê eu contei tudo isso. Não é para ostentar, que tem gente que fala que a congregação é uma igreja de ricos, diz que a congregação o povo lá é muito abençoado, chamam a gente de abençoados. Graças a Deus nós somos abençoados, sim. Mas Deus tem mostrado para nós que do jeito que Ele prepara as coisas hoje, vai preparar sempre. Deus dá para quem consegue viver com isso. Deus não dá para quem vai virar as costas para Ele, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que Ele vai preparar para a gente e a gente vai permanecer servindo a Ele ou não. Se Ele sabe que não vai permanecer, Ele deixa. Por mais que Ele vai preparando aos pouquinhos, mas tem gente que não pode ter muita coisa. Não que eu tenha muita coisa, mas assim, visto do que eu já tive, eu tive muito pouco. Aliás, eu não tive nada.
Eu vim de uma família muito, muito pobre, que morava no sítio, de viver de pé no chão, de calçar calçado apenas nos momentos que ia sair, e a gente não tinha nada. E depois Deus começou a nos abençoar. Eu fui a primeira que fui para a igreja. E meus pais não serviam a Deus, não conheciam a obra de Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele falou para mim que eu podia pedir tudo que eu quisesse, que Ele ia me dar. Tudo que você olhar e disser, Senhor, eu quero, eu te darei. Então, depende do nosso coração, se nós podemos suportar o peso da parte material, de não abandonar o Senhor por nada, por coisas que são fúteis, coisas que são passageiras. Por mais que a gente tenha ou não, a vida vai passar da mesma maneira e vai chegar lá no final e a gente vai ter que prestar conta para Deus. Se você for infiel, você vai ter que prestar conta. Se você for fiel, você vai ter que prestar conta. Então, a gente tem que viver de acordo com a vontade de Deus. Então, se você pode ter alguma coisa, Ele vai te abençoar. A maioria das pessoas pode, mas algumas pessoas não pode. Abençoou ela. Se o Senhor abençoar, ela vira as costas na hora. Ela já larga tudo e começa a sentir um prazer tão grande nas coisas materiais que já não sente mais prazer de estar dentro da casa do Senhor. Tudo é mais importante. Aparece tanto compromisso. Quando não aparece compromisso, aparece visitas, aparece tanta coisa para não servir a Deus. Então, tem gente que não pode. Eu, como a grande maioria que crê na grande tribulação, uma certa insegurança em relação a esse tempo que vamos viver, acerca de alimentação, acerca do que vai faltar, acerca do que o que a gente vai viver nessa época. A gente sabe que vai ser uma época muito difícil. Eu tinha muita dúvida nessa parte, e quando Deus me mostrou essa parte do gás, eu percebi que mesmo que a gente viver nessa época, na maior dificuldade, faltando tudo, que vai ser a época que a gente vai viver pela fé, nesse tempo, Deus não vai deixar faltar nada. Como hoje, que a gente tem condições de conseguir uma coisa ou outra de uma forma ou de outra. Nem assim, Ele não deixa faltar. Ele está sempre ali presente, você pede, Ele vem ao nosso encontro. Deus é tão maravilhoso que Ele não deixa faltar nada para nós. Agora, quanto mais naquele tempo difícil, né, que vai vir. Porque fala que a perseguição vai ser muito grande, como nunca houve antes. Então, a gente sente uma dificuldade em entender essa situação. Quando Deus aparece na nossa vida, nós entendemos que se Ele aparece agora, então Ele não vai nos deixar naquele tempo. Ele vai estar presente também. Claro que vai ser difícil, muito mais difícil. E a fé vai ter que agir 100% do tempo. Nós vamos ter que viver pela fé. Então, Ele não vai nos desamparar. Muita gente pensa, eu quero que isso não aconteça enquanto eu viver. Mas e os teus parentes? E as outras pessoas que você ama? Vão morrer todos para não passar por esse tempo? Não tem jeito. Se a gente tiver que passar, a gente vai passar. Muita gente não crê que vai passar por esse tempo. Muitas igrejas pregam que o Senhor vai voltar antes. Só que não. Ele vai voltar depois da grande tribulação. Mas só que não precisa se preocupar tanto, que não vai resistir. Claro que a perseguição vai ser muito grande, mas nós vamos resistir em nome do Senhor Jesus. E se você gostou do meu vídeo, dê um like, se inscreva, comente, compartilhe, para que o YouTube possa mandar para mais alguém, para que possa aumentar a fé de mais alguém. Deus abençoe a todos. Fica com Deus.